Pensa num cara que vai para outro mundo e é um faz-tudo. Já começamos nossa jornada com Saito, um humano sortudo que está abrindo uma fechadura, junto da sua guilda, uma guerreira tanque bolada, Helza. Um mago velho que nunca lembra de seus feitiços, Morlock. E a fada que só pensa em dinheiro, Lafampan. E aí, aqui é o Roy, e bora pro resumo do anime. Sempre trazemos ótimos resumos e recomendações, então se inscreva agora mesmo no nosso canal para dar aquela força. Valeu! Saito abre a fechadura com facilidade, deixando o grupo esperançoso. Mas por azar tinha outra porta, mas essa tinha tranca e magia impedindo. Então Saito e Morlock em sincronia conseguem abrir a porta. E lá dentro eles encontram um baú, e pedem pro Saito, o rei das fechaduras, abrir ele. E corta para um flashback de Saito em nosso mundo. Ele trabalhava como chaveiro, mas não era valorizado. E essa velha chata não quis pagar o valor padrão do serviço, por ele ter feito em menos de 1 minuto, e ficou pedindo desconto. O cara simplesmente só é bom no que faz. Mas nesse novo mundo ele se sente realizado. Tem pessoas que precisam dele e o recebem de coração. E Saito abre o baú. Só que o baú era uma trap, e um monstro cai em cima dele. Raelza já saca sua espada e destrói o monstro baú, salvando o Mano Saito. Eu, como um belo faz-tudo que ele é, já vê que o elmo de Raelza está um pouco solto e decide arrumá-lo. E Raelza já fica um pouco desconfortável, e pergunta se precisa realmente tirar o elmo para arrumar. Saito diz que sim, e pega o elmo dizendo que vai ser rapidinho. Ela fica impressionada, como Saito pode fazer qualquer coisa. E Saito diz que não vive só de abrir fechaduras. O cara conserta a bolsa, recolhe lixo, procura cachorro. Realmente é uma pessoa prática. Raelza, ao ouvir sobre cachorro, pergunta se ele também gosta, e ele diz que sim, mas era por causa de um cliente dele que estava desesperado pelo cão perdido, chamado Shibamaru. Raelza ri, e diz que o nome do Zog é estranho, mas então ela fica escondendo sua cicatriz, e chama Saito de incrível. A cena já corta preso na superfície, conversando sobre o Murloc, que ele é um grande mago de level 80, seu nível de poder é bem alto, mas ele já é caduco e já esquece das coisas, e já é comum ele esquecer seus feitiços. E contam do dia terrível em que ele se esqueceu onde eles tinham que se reagrupar em uma dungeon. Eles ficaram esperando, mas o velho não aparecia, e entraram na dungeon. Mas ele usou uma magia de teleporte para alcançar eles mais tarde, e acabou teleportado metade dentro, metade fora de um golem. E se encontrou com o grupo do mesmo jeito que estava. E já puxaram outra história de uma vez que ele tinha se perdido, mas por sorte acabou encontrando elas. E pra surpresa, ele tinha esquecido que estava no grupo e pediu na cara dura pra se juntar à equipe. A Helda saiu doida. Mas ele não é de todo ruim. Teve uma vez que todo o grupo tinha morrido, e o velho Murloc arrastou o caixão deles para a superfície. E para trazer eles de volta à vida, vendeu todos os equipamentos para a igreja, para assim poder revivê-los. Muito massa da parte dele. E eles voltam para a cidade. No caminho, o Murloc reclama das suas costas, e Lafampan usa magia. Dá um jeito pra ele, mas é claro, esperando uma moeda em troca. Moloch paga se queixando dela ser gananciosa. Saito vê que a Lafampa carrega suas moedas em uma bolsinha, ficando bem pesado pra ela, mesmo com a ajuda de magia pra carregá-lo, e decide fazer uma mini mochila pra ela. E repara que não pode ser igual às mochilas normais, para não atrapalhar as asinhas da Lafampa. E ela veste sem problemas, e pergunta quanto vai custar pra Saito, mas ele diz que não precisa pagar. E aí ele pede pra Lafampa sempre ajudar o Moloch com os problemas nas costas, e ajuda o coitado velhinho. Corta a cena apresentando um novo personagem, o Anão Mago. Os anões geralmente são guerreiros por serem bem fortes. E, embora seja incomum, ele nasceu com uma alta aptidão mágica e acaba virando mago, que estranhamente combinou demais. Anões são fortes e ele aguenta a porrada, então ele fica suportando os ataques e atraindo os inimigos, e usa magia para dar dano em área explodindo tudo. Ele trabalha solo, mas se orgulha do seu caminho solitário como mago tanque, que não é tão solitário assim, pela presença do seu amiguinho. E conhecemos outra dupla, um mago e uma loli B10 com um machadão enorme, que estão desbravando as profundezas de uma dungeon. Já na cidade, Saito está em uma loja de itens. A recepcionista, Maivena, vê que Saito é bom em usar o abaco. É esse negócio para fazer contas, e ele diz que aprendeu quando era menor. Então entra uma mulher full armadura pica. Maivena pergunta se ela procura algo. Ela diz que quer ervas medicinais, com uma voz meio forçada. Mas Saito logo reconhece a dona da voz, e fala que não sabia que a Raelza tinha esse tipo de armadura. Ela se afoba e diz: "Você se confundiu com outra pessoa, Saito." E ele fala: "Você me chamou de Saito?" Envergonhada, ela dá no pé. No beco, Lafampa disse que ela estava curiosa e que iria ir com Saito, era só ter ido. A Raelza tá super interessada no Mano Saito. Passam alguns dias e em outra dungeon, Saito é quase atacado, mas Moloch faz a frente e se prepara para atacar o monstro. E começa a falar o feitiço, mas se esquece no meio da conjuração. Raelza rapidamente corre e parte o bicho em dois. Vira e pergunta se o Saito está bem. Lafampa percebe que ela já pergunta por ele primeiro, sabendo que ela tá afinzão dele. Raelza fala pro velho Moloch que tá piorando ele esquecer as coisas, e que ele deveria repensar na sua aposentadoria. Mas Moloch retruca, dizendo que ia ficar difícil sem ele no grupo, já que Lafampa só pode usar magia de defesa. Saito já fica pensativo, se perguntando se ele é um fardo para a equipe. Ele pode ajudar com fechaduras, fazer reparos, mas ele tem valor suficiente para estar entre eles? Saito então pede pro Moloch ensinar magia para ele, e surge uma cena de batalha, com vários inimigos à frente, sendo demais para Raelza cuidar. Moloch fala para ela se afastar, e diz que vai queimá-los em chamas, e começa a recitar o encantamento, mas claro, ele não se lembra do resto. Saito chama o Moloch, e diz o restante do encantamento. Com o encantamento completo, Moloch lança uma grande bola de fogo, eliminando todos os inimigos à frente, e comemorando com Saito. Mas velho como ele é, acaba dando mau jeito nas costas sobrando para Lafampa.
Raelza pergunta se o Saito aprendeu todos os encantamentos do Morlock. Ele responde que não todos, mas como não tem poder mágico, pensou que pode ajudar pelo menos memorizando os encantamentos, para ajudar o velho Morlock. E vem outra cena. Saito cai em uma armadilha e está imóvel no chão com a perna quebrada pela queda. Ele estava junto com a equipe e estava abrindo o baú, quando abriu do nada um buraco debaixo dele, e o deixando nessa situação perigosa. Ele se ajeita e tenta se levantar, mas sem sucesso. Passa um tempo, e essa área é uma área que não se consegue usar magia, impossibilitando o Morlock de rastrear o Saito. Saito se perde em pensamentos, falando que ele é apenas alguém contratado para abrir fechaduras, que é igual no seu mundo anterior, onde ninguém se importa com ele, e começa a relembrar de seus companheiros, e de repente vê uma luz, e eles encontram finalmente o Saito. Morlock diz que é graças ao tubo brilhante que o Saito deu a ele, que conseguiu caminhar na área escura que não pode usar magia. Raelza pega o Saito, e ele se abre dizendo que, pra ser sincero, não achou que eles viriam buscar ele, e chamam ele de bobo, que nunca abandonariam ele, que ninguém pode tomar o lugar dele na equipe. E eles saem daquele lugar. E a cena corta para a equipe enfrentando outro desafio. Raelza grita e fica de joelhos. Morlock diz que Raelza não consegue enfrentar criaturas viscosas, e sobra para ele e o Saito derrotar um monstro. Saito sai disparada para atacar. Morlock dá o suporte, e a Lafampa fica cuidando das costas dele. Juntos, eles conseguem derrotar uma enorme criatura viscosa, e Morlock paga a moeda da Lafampa por cuidar de suas costas. Morlock pergunta o que o Saito está fazendo, e ele diz que vai cortar uns pedaços para limpar e preparar depois, e eles ficam enojados com a ideia de comer aquela criatura, principalmente a Raelza. Mas Saito fala para confiar nele. Na loja de itens, Saito pede para Maivena se ela tem agulhas que assassinos usam para vender, e ela diz que tem, e pergunta quem ele vai matar, se é a Raelza, deixando Saito confuso, falando que ele não vai matar ninguém. Maivena então pergunta se ele vai precisar de veneno, mas ele responde que não. Então ela diz que se for matar a Raelza, é mais fácil matar ela fazendo ela beber o veneno do que espetar ela com um. E Saito pergunta por que ela insiste tanto que seja a Raelza. Estou sentindo ciúme, Maivena deve gostar também do mano Saito, e provavelmente sabe que a Raelza tem interesse nele. E o Saito começa a preparar a criatura, e usa as agulhas para prender a carne do monstro, e começa a assar. Com a carne pronta, Morlock e Lafampa experimentam primeiro, ficando impressionados como ficou gostoso o espetinho, e falam para Raelza experimentar sem medo, mas ela se recusa. E Lafampa provoca ela falando que então ela não vai comer a comida que o Saito preparou, não a deixando como recusar e tendo que comer. E como esperado, ela também adorou o espetinho. Raelza se acaba comendo os espetinhos, e o Morlock feliz sugere que o Saito deveria abrir um restaurante. Os baús de tesouros às vezes têm armadilhas, alguns lançam veneno, outros fumaça envenenada, alguns até explodem, e corta para a equipe em uma dungeon, e Saito já repara que naquele baú tem coisa errada, e decide que é melhor ignorar ele, que ele aprendeu com o último baú de tesouro. E em outra parte da dungeon encontram um outro baú, mas esse estava descarado que era armadilha. Mas Saito, bicho solto, decide tentar a sorte e corta uma das cordas, e fica tranquilo. Mas decide cortar outra corda e acaba ativando a trap. E cai um slime que derrete o metal em cima da Raelza, assim quebrando a armadura dela. E ela desconta no pobre Morlock. Saito taradão só fica secando a Raelza. E corta para mais dois novos personagens. A elfa guerreira. Geralmente elfos têm aptidões naturais para magia, que não é o caso dessa. E a sacerdotisa devota. A elfa já sai socando, chutando e finalizando os monstros azarados. Ela já se habituou a lutar sem usar magia, sempre saindo ferida. Mas a sacerdotisa já briga com ela, dizendo que ela tem que se cuidar, e cura a ferida no rosto da elfa. A sacerdotisa é humana, e ela diz que não tem habilidades particularmente altas, e a magia de cura dela está apenas no nível intermediário. Mas ela tenta pelo menos um pouco ajudar sua aliada elfa. Mas ela logo diz que é mentira, que gosta de ver as feridas da elfa, mas estranho. Que toda vez que ela cura as feridas da guerreira elfa, aos poucos ela vai se tornando sua, e começa a lembrar a ferida do braço da elfa, dizendo que os fluidos da saliva dela são um catalisador para enviar poder mágico. Mas eu acho que ela quer outra coisa. E um dos porcos tarados só observando de longe. E corta a cena pro rei, procurando um grande herói para derrotar o Lorde Demônio. Mas já faz um tempo que nenhum candidato se apresenta, deixando o rei sem escolha, senão ele mesmo derrotar o Lorde Demônio. E sai o rei, derrubando a coroa todo desengonçado pela porta. Mas os guardas começam a se mover. Quem está se aproximando da sala? O comandante. Eles aguardaram o rei sair para atacar o castelo. O ministro está em apuros. É uma rebelião. E eles exigem a chave da sala do tesouro. Passa um tempo. E o rei volta e pergunta se algo mudou enquanto ele estava fora. O ministro diz que nada em particular. Mas o rei pergunta o que é aquilo. E o ministro diz não fazer ideia. O rei relembra que o ministro é ótimo em magia de petrificação. Com um tom irônico, ele diz que não tem certeza. Certeza que foi ele. Então o ministro questiona o rei como foi com o Lorde Demônio. O rei diz mais ou menos. Mais ou menos fraco ou forte? Pergunta o ministro. Na média, responde o rei. E isso é algo para se dizer na cara da pessoa? Responde quem? O Lorde Demônio com a cabeça decepada jogando xadrez com o rei. O rei deve ser alguém super forte, mesmo não parecendo. O Lorde então pergunta quando ele vai ser executado. O rei ri e diz que nunca executaria alguém que ele consegue conversar tão bem. E uma amizade bem diferente se cria entre o rei e o Lorde Demônio.
Passa alguns dias e um novo cavaleiro foi contratado para substituir aquele comandante que se rebelou. Mas ele é nada mais nada menos que o Lorde Demônio disfarçado. Ele olha pro rei e pergunta se tem certeza dele ficar livre por aí. Ele pode fugir, mas o rei já pede desculpas para eles, falando que deve ser desconfortável usar essa máscara sendo que ele tem grandes chifres, nem dando bola. E o Lorde Demônio todo confuso com a tranquilidade do rei. E a nossa equipe aproveitando um churrasco, quando Morlock sente as costas de novo e pede pra Lanfam para dar uma ajudinha. Ela exige uma moeda de ouro, mas ele diz que tá sem dinheiro, perdeu apostando. Lanfam então se recusa. Se o ferimento não for fatal, ela exige um pagamento pelo serviço. Saito vê e, como tem um coração mole, acaba pagando Lanfam para ajudar o Morlock. Ela sempre fica sem jeito quando vê uma ação gentil e ajuda o próprio Morlock. Saito então pergunta a Laelza por que a Lanfampa é tão obcecada por dinheiro. Ela então diz para o Saito seguir ela, e vemos Lanfampa segurando uma moeda em direção à lua. Raelza disse que ela é uma fada do luar. Seu povo foi amaldiçoado pela deusa da lua, e se eles não ofertarem moedas na lua cheia, seus corpos vão ficando menores. Raelza diz que quando conheceu Lanfampa, ela era um pouquinho maior. Se a Lanfampa ficar parada, com o tempo ela vai ficar do tamanho de um grão de areia. Meu Deus, que maldição pesada. O povo dela, no começo, vivia na lua, mas eles ficavam se exibindo muito sua beleza abertamente. E a deusa ficou irada, e amaldiçoou e os jogou na terra. Saito, ao ouvir, fala para Raelza que por ele não ser tão útil, uma parte do tesouro dele mandar para Lanfampa. Raelza diz que não funciona assim. Pode não parecer, mas Lanfampa é orgulhosa e não vai aceitar caridade. Na dungeon de novo, Saito pede para Lanfampa lançar uma bênção nele para ajudá-lo a abrir o baú. Lanfampa responde que sabe que ele não precisa, que se for para lançar, vai cobrar pelo serviço. E ele diz que é para evitar o pior, e entrega a ela uma moeda. Saito é esperto, achou um jeito de ajudar a Lanfampa sem mexer no orgulho dela. Abençoado, ele abre o baú, mas Saito vê que tem algo errado, e o baú suga Saito e Raelza. Morlock diz ser uma armadilha de teleporte, e eles aparecem em alguma parte da dungeon. Raelza diz por Morlock e Lanfampa ter resistência mágica, eles provavelmente estão no mesmo lugar, e que foi uma maneira ruim de se separar. Se Lanfampa ou Morlock estivessem ali, eles poderiam localizar um ao outro com magia. Mas Raelza diz que não é porque ela não gostou de estar sozinha com Saito, mas Saito diz que vai se esforçar para não ser um fardo, não entendendo as intenções da Raelza, como sempre. Só que nessa situação ele é um fardo mesmo. Se ele não for para abrir fechaduras, ele ajuda o Morlock com encantamentos, mas nem isso ele pode fazer agora. Mas do nada, surge um baita golem na frente deles. Raelza então fala pro Saito se afastar. Se o golem derrotar ela, é para ele fugir sozinho. E Raelza sai pro ataque, mesmo que ela não consiga derrotar, que ganhe tempo pro Saito fugir. E faz vários ataques nas juntas do golem. E o enorme monstro sente, caindo de joelhos. Rodopiando sua espada, ela acerta no ombro do bicho, mas não atravessa a forte armadura dele, e repele bruscamente a Raelza. Saito pergunta se ela está bem, mas ela fala que se descuidou. E fala pro Saito correr, e volta a atacar o poderoso golem. Raelza não tá aguentando, o monstro é muito poderoso, e fica segurando os fortes ataques do golem. Mas de repente, atrás do monstro está Saito. Como ele foi para lá? Raelza se desespera, e Saito continua subindo o enorme monstro. Então, ele abre um frasco e derrama no golem. Raelza logo reconhece, é a gosma do trap do baú. Saito então tinha pego e guardado. O golem logo começa a se desfigurar, e Saito chama Raelza para atacá-lo, mas o monstro pega o Saito. Raelza, aflita para salvar Saito, já sai macetando o golem, e o golem aperta o Saito, tirando o sangue dele na frente dela. Felizmente, o golem cai duro no chão derrotado. Raelza sai disparada para ver Saito. Saito começa a ficar inconsciente e se pergunta, e se ele morrer nesse mundo? E relembra que desde criança ele sempre foi mais habilidoso que a maioria. Não apenas com as mãos, mas em atividade física e em estudos também. Mas ele nunca foi um melhor em algo. E sem perceber, ele se tornou alguém relativamente útil, mas que poderia ser substituído por qualquer um. Mas neste mundo ele ficou feliz. Feliz por poder ser útil a todos. Raelza fica chamando Saito, mas ele não responde. Então ela lembra de uma poção que estava guardado com ela. Morlock tinha dizido a ela que o nome da poção é Gotas da Vida. Curar cicatrizes que já existem é difícil, e você precisa do Gotas de Vidas como catalisador para curar feridas profundas. Raelza retira seu elmo e coloca as gotas de vida na boca, e dá aquele beijo de cura no Saito. Com o tempo, Saito abre seus olhos, e a equipe já estava esperando ele acordar. Saito então pergunta para Lanfampa se ela curou ele com magia. Ela diz que não, e se tivesse esperado por ela, ele já estava morto, e diz que a Raelza usou um remédio super raro para salvá-lo, e Saito pede desculpa por atrapalhar de novo. Mas Lanfampa se aproxima de Raelza e fala pro Saito que o método que ela usou para dar o remédio para ele que é segredo, mostrando o rosto super envergonhado da Raelza. Encabulada, a Raelza começa a tentar pegar a Lanfampa para ela não dizer mais nada, e assim termina o episódio. Espero que tenha se divertido tanto quanto eu. Sempre trazemos ótimos recaps e recomendações pro canal, então não deixe de se inscrever para nos ajudar. Eu sou o Roy e vejo vocês na próxima. Valeu!